Novo Código de Processo Civil, comentado por Erval Sampaio Júnior, colaborador da Rádio Justiça. Novo Código de Processo Civil, comentado por Erval Sampaio Júnior, colaborador da Rádio Justiça. E quinta-feira é dia de conversar com o Dr. José Erval Sampaio Júnior, que é doutorando em Direito Constitucional pela Universidade da Espanha, mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, especialista em processo civil e penal, é magistrado na comarca de Mossoró, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, também de cursos preparatórios para concursos públicos. Dr. José Erval, seja muito bem-vindo, bom dia! Bom dia, amigo Pedro, bom dia aos amigos e amigas que nos acompanham na Rádio Justiça. É uma satisfação enorme, uma alegria realmente muito legal. A gente está mais uma vez aqui com você, não é? Batendo esse papo, né, nesse encontro toda quinta sobre esse novo CPC. Eu não me canso de dizer, um instrumento dos mais importantes para que a gente possa ver a nossa justiça realmente conseguindo atingir o seu ideal, que é ser uma justiça mais rápida possível e que consiga fazer com que haja segurança jurídica. Então, a gente, nesse projeto, que é importantíssimo, que todo mundo tem que acompanhar, até mesmo os próprios cidadãos que não têm nenhum tipo de ligação com o direito, sabem da importância, né? Porque quem não precisa um dia da justiça? Então, é isso mesmo que a gente fala, é a maneira pelo qual esse processo vai se desenvolver junto à justiça, e o novo CPC traz justamente isso. Meu amigo Pedro, eu sempre ouço aí você nessas quintas, colocando aí o meu currículo e tudo mais. Você esquece de dizer que, primeiro, eu gosto de ser trazido como um cidadão realmente que gosta de ajudar e gosta de participar dessa maneira de levar a cidadania às pessoas. Mas eu vejo aí, você coloca que eu tenho muito orgulho de ser membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Mas eu também sou membro, e aqui eu puxo um pouquinho mais para a minha região, da nossa Associação de Professores Norte e Nordeste do Processo. É uma associação nova, a ANEP, que foi presidida inclusive por um amigo que você conhece demais, que já entrevistou várias vezes, que é o nosso grande processualista Fred Didier Júnior. Faz parte do nosso time, doutor Erval. Exatamente, que eu aproveito, inclusive, Pedro, para destacar que o Fred Didier é um dos processualistas mais importantes da atualidade e foi ele que justamente, junto com, por exemplo, outro que você entrevistou um dia desse, eu acompanhei, o Leonardo Carneiro da Cunha, os dois foram importantes assessores, tanto da Câmara dos Deputados quanto do próprio Senado Federal, enfim, que deram muitos passos importantes para esse novo CPC que a gente trata hoje aqui com muita alegria, com muita satisfação nesse projeto, junto com a Rádio Justiça. Então, a ANEP, que hoje é presidida, inclusive, pelo Leonardo Carneiro, viu, meu amigo Pedro? A nossa associação está cada vez mais... Está bem representada, doutor Erval. Como é? Está bem representada. Nós estamos aqui tentando devagarinho esses dois grandes divulgadores, e o Ervalzinho vai atrás, tranquilo, sem querer, sem muito assodamento, mas com muita força de vontade de querer auxiliar nesse processo, de querer realmente melhorar a questão do nosso processo brasileiro. Isso não é um time, é uma seleção, viu, doutor Erval? Rapaz, lá ali tem muita gente boa, viu? Depois nós vamos, quem sabe, bater um papo semanal com essa galera da ANEP. A ANEP realmente, a Associação Norte e Nordeste Professor de Processo, é muita gente boa. A gente se encontra, inclusive, pelo menos uma vez por ano. Temos vários encontros de processualistas. Agora mesmo nós vamos, vocês já devem ter falado sobre isso, sobre os enunciados do Fórum Permanente de Processualistas do país. E a ANEP é quem manda mais representantes nesse Fórum Permanente. Nós vamos estar agora, no próximo dia 1º de maio, no Dia do Trabalhador, nós vamos estar em Vitória discutindo justamente esse novo CPC. Ou seja, a gente vem aqui tratar esse tema com vocês, mas a gente vem discutindo com outros colegas. Claro que eu sou um pouquinho mais ousado, eu tento simplificar muito, e às vezes eu acho que o povo é inteligente demais ou eu sou burro demais, porque eu tento simplificar ao máximo tudo isso que eu
estou analisando hoje sobre o novo CPC. E vamos lá, né, meu amigo Pedro? Vamos, hoje mais um desafio pela frente. Pela sequência, tem muito trabalho. Nós ainda estamos nesses primeiros artigos, mais precisamente, a gente comentou o 8º no programa passado, destacamos, inclusive, a relevância de ter se positivado, né, princípios que antes não tinham a devida positivação no ordenamento jurídico brasileiro. Nós nos referimos à própria proporcionalidade e razoabilidade, que até hoje, eu repito, vem sendo aplicada de maneira indistinta, como se fossem princípios idênticos, de maneira que eu acredito que a partir de agora, como o legislador não traz palavras sinônimas, inclusive destaca proporcionalidade, a razoabilidade e depois os conhecidos, a legalidade, a publicidade e eficiências, nós vamos ter que realmente doutrinar para explicar a diferença entre a proporcionalidade e a razoabilidade, em que pese a ideia ser muito elementar entre ambas, a ideia de bom senso, a ideia realmente de uma relação de custo e benefício, de se analisar, que a gente chama de proporcionalidade no sentido estrito, a própria adequação, né, da medida, a necessidade em si da medida, tudo isso vai ser analisado. Então é interessante essa positivação, eu acredito que nós vamos avançar com isso. Por quê? Porque esses princípios necessariamente, né, são abertos, eu sei, principalmente esses dois, mas o juiz vai ter que se preocupar com isso, além da preocupação já positivada de atender sempre aos fins sociais e às exigências do bem comum. Interessante também, eu firmei no encontro passado e não custa nada, até porque é uma das diretrizes maiores de atuação de qualquer, eu diria, operário do direito, como eu gosto de trazer, e fiz isso desde 2008 no nosso livro Processo Constitucional, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana. Você consegue imaginar qualquer atuação, meu amigo Pedro, principalmente daqueles que produzem atos estatais, e pensando o Estado como um produtor de bens e serviços para resguardar o bem-estar coletivo. Você consegue imaginar que tudo não seja feito para resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, meu amigo Pedro? Pensando na Constituição, acredito nisso, doutor Evaldo. Exatamente. Então, nós trouxemos vários valores constitucionais, justamente para não deixar qualquer dúvida de que esses valores constitucionais, como a gente tratou nos primeiros artigos, né, eles realmente guiam a atuação de qualquer processualista. Então, fechando esse artigo 8º, que a gente fez questão de fazer não só essa rememoração, mas como dar essa ideia, né, esse upgrade final, vamos dizer assim, para que o amigo e amiga veja a importância, né, direcional desse artigo 8º do novo CPC. Agora vamos, meu amigo Pedro, para o artigo 9º. Eu não sei se você se recorda, né? Eu estou dizendo mais de H, como se diz por aqui, porque eu sei que você sempre fica ligado, Pedro, você e os amigos e amigas que nos acompanham, da importância e da brincadeira que eu fiz de você ficar anotando quantas vezes a palavra contraditória aparece. Lembra do nosso desafio? Eu peguei minha agenda, estava com 7 vezes já, doutor Evaldo. No primeiro programa que a gente comentou sobre isso. Eu devo ter falado umas... Eu acho que você perdeu aí, eu devo ter falado umas 50 vezes, mas dentro do código está no artigo 7º, a primeira vez contraditório. Mas você está brincando comigo, né? Porque você, eu repito, ou você tem um Samsung Galaxy S5 ou Note alguma coisa, ou um iPhone 6 Plus de última geração. Mas eu vou acreditar que é uma agenda, viu? É uma caneta e uma agenda aqui, ó, doutor Evaldo. A agenda da Uliana que eu trouxe desde o programa passado e estou com a minha caneta anotando aqui o contraditório. Tá bom, eu vou acreditar, viu? Os amigos e amigas sabem que Pedro Beltrão é um cara chique, é um cara antenado, ele está realmente na onda da tecnologia, de ponta. Mas vamos para frente. Então você anota aí a segunda vez que nós vamos falar, não de modo claro e evidente, não com a palavra contraditório, mas olha a preocupação, Pedro, a importância do que a gente chama de contraditório substancial. Veja aí, Pedro Beltrão e amigos e amigas, não, artigo 9º, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Você está vendo o destaque, Pedro? Não interessa que tipo de questão não, Pedro. Qualquer questão, até mesmo aquelas matérias de ordem pública que o juiz deve necessariamente decidir de ofício, como você sabe que tem milhares, todas as questões preliminares, a questão de prescrição, de decadência, tudo, até mesmo aquela de ofício, não há exceção. Se o juiz vislumbrar, por exemplo, que vai dar uma decisão desfavorável, por exemplo, extinguindo o processo sem resolução do mérito, que é uma das coisas que o novo CPC não quer, que é que ele tente ao máximo, eu não me canso de repetir, produzir decisão meritória. Mas, Pedro, veja, ele tem que abrir o contraditório, ele tem que oportunizar a parte se manifestar sobre aquilo que ele está vislumbrando. Ou seja, ele tem de se deixar ser influenciado pela parte. Você está vendo aí a importância desse contraditório, o direito de influenciar a decisão do juiz. O juiz não pode mais surpreender no meio do processo. Aí você vai dizer, mas doutor Erval, se for uma decadência clara, se ele não tiver mais o próprio direito de agir, ele vai ter que intimar a parte para se manifestar sobre essa eventual decadência. Uhum. Você está vendo aí a importância do chamado contraditório substancial, Pedro? Cada vez fica mais evidente no texto. Claro, é uma coisa... sinceramente, Pedro, você tem uma experiência, um grande jornalista, um grande profissional da área do direito. Você vê isso hoje como uma preocupação da Justiça Brasileira? A Justiça Brasileira, será que ela faz tudo isso, dando efetivamente oportunidade para a parte prejudicada se manifestar e ser levada em consideração todas as teses? Acredito que o Código seja uma resposta ao que a gente vivencia hoje, né? Exatamente, Pedro. Você respondeu muito bem, como sempre. Agora, evidentemente, não é verdade, que nós vamos ter exceção a essas situações. Concorda comigo? Concordo. Nós temos que ter. Você já vislumbra uma dessas exceções? Uma dessas exceções? Pensando aqui de direito, não imagino, doutor Erval. Vamos lá. De plano, alguém pode pensar o seguinte, de modo bem, vamos dizer, de modo bem superficial. Mas, professor, né? Assim, professor não, mas Erval, como é que vai ser, como é que a justiça vai ter que dar vista a outra parte numa questão urgencial? Aí é outros 500. Uhum. Você sabe que não é de hoje, é da tradição, que o contraditório ele pode ser postergado em questões urgenciais. Concorda comigo? Concordo. Então, liminares, independente do seu caráter, cautelar ou satisfativo, tá? Dentro da nova divisão que nós vamos falar aqui oportunamente. Mas desde já, até para ajudar o Ervalzinho, eu vou ter que falar agora. Porque você sabe, meu amigo Pedro, que o Ervalzinho, desde 2011, tem um livro conhecido na praça, um livro, graças a Deus, agradeço aos leitores, muito bem disponibilizado, o pessoal está gostando demais e que ainda está atualizado. Desde já eu chamo a atenção, que é o nosso Tutela de Urgência, que você já sorteou aí, e hoje eu estou desenrolado. Pode botar para o próximo programa que eu vou sortear um livro desse, Tutelas de Urgência. Anote aí, manda a Iliana anotar. Tutelas de Urgência, sistematização das liminares, de acordo com o projeto novo CPC. Lembra que eu falei desde 2011 sobre as tutelas de urgência? Lembra, a gente bateu papo sobre o seu livro, sobre o assunto. Também que nós vamos sortear um livro. Vamos anotar aqui, doutor Erval. Beleza, já com o novo CPC, está atualizado. Nós estamos, evidentemente, esse ano já fazendo a sua devida atualização, não mais com o projeto, ou seja, com o próprio texto do novo CPC, né, que ainda está aí, não é? Já é uma realidade, já está todo numerado, revisado. Então, a gente evidentemente vai fazer a devida atualização. Agora, olha o que é interessante, Pedro. O novo CPC tratou desse tema assim. Teve várias alterações de nomenclatura ao longo de todo o processo. Hoje ficou assim, e é a realidade atual. Tutelas provisórias é o gênero, Pedro. Uhum. Por que tutelas provisórias? Em relação às tutelas finais,
em especial a questão da sentença, porque a sentença é o único modo de se entregar a própria satisfação fática quanto à satisfação jurídica, ou seja, é a resposta final do Estado juiz para o pleito do autor. Concorda comigo? Concordo, doutor. Então, tudo que não for sentença é chamado de tutelas provisórias, que nós somos subdivididas em duas espécies, Pedro, agora. Tutelas de urgência, que o amigo já conhece há algum tempo e pode ler aí, e já leu, já tem o livro do Ervalzinho, que é dividido em tutela cautelar e tutela satisfativa. E a outra espécie de tutela provisória, a tutela de evidência, que é novidade formal do novo CPC. Então, nós temos gênero, tutelas provisórias, espécies, tutela de urgência e tutela de evidência. Então, a primeira exceção a esse artigo 9º é a tutela provisória de urgência. Ou seja, ela é chamada provisória de urgência justamente porque ela é uma espécie da tutela provisória, ok? Então, nesses casos de liminares, quer com feitio cautelar, quer com feitio satisfativa, onde a urgência em termos de risco à própria efetividade do direito material a ser reconhecido, ou como a gente gosta de falar, né? O risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tá? Se a gente perceber que há um perigo não só da própria demora do processo ou das próprias peculiaridades fáticas que coloquem em risco a própria eficácia da prestação jurisdicional, não tem sentido, Pedro, você ouvir, né, a outra parte. E mais, pode ser que na situação de urgência, ao ouvir a outra parte coloque em risco a própria eficácia, né? Alterando as circunstâncias fáticas ou até mesmo jurídicas e fazendo com que a medida a ser concedida não seja efetiva, não seja realmente concreta. E aí nós não podemos deixar com que essa regra, né, esse princípio mais do que salutar, venha a prejudicar a própria efetividade do direito material. Mas, repito, Pedro, o contraditório ele não vai ser olvidado, ele vai ser tão somente postergado. Por quê? Porque no momento oportuno vai haver justamente o direito de resposta do réu. E mais, né, Pedro, você sabe, né, e deixa o Evalzinho fazer mais uma propaganda aí, porque desse tema eu há algum tempo venho tratando, nunca numa tutela provisória de urgência, eu não me canso de repetir isso, e às vezes as pessoas esquecem desse detalhe, nunca se pode ter satisfação jurídica em uma tutela provisória de urgência. E aí, em não tendo uma satisfação jurídica, o contraditório está respeitado. Tá ou não está, meu amigo Pedro? Sem dúvida nenhuma, porque contraditório faz parte de tentar influenciar também e não servir de surpresa, né? Mas exatamente. Essas duas facetas aí, que mesmo na tutela provisória de urgência, depois vai ser resguardado. Concorda comigo? Sem dúvida, doutor Erval. Então, é a situação, né? Meu amigo Pedro. É a situação que demanda exatamente a urgência, que não tem o tempo necessário para se escutar a outra parte. Exatamente, meu amigo Pedro. Você fechou, como sempre, com chave de ouro. Olha, qualquer dia nós vamos combinar esse negócio, porque sem combinar tá ficando show. Imagine se a gente fizer um planejamento estratégico, né? A moda hoje é planejamento estratégico, né? Mas vamos para frente, meu amigo Pedro. A segunda hipótese, tá? A segunda hipótese. As hipóteses de tutela da evidência prevista no artigo 311, incisos 2 e 3. Esse artigo 311, né, é que vai tratar dos casos de tutela de evidência. Eu vou aqui explicar para o amigo e amiga, que é o mais importante, justamente o que diz respeito a essa questão da tutela de evidência, né? O próprio nome já nos ajuda um pouquinho, né? O que seria a chamada tutela de evidência, que inclusive é a criação, foi uma tese do nosso grande ministro, né, Luiz Fux, foi ele que justamente trouxe esse nome, que desde a comissão de juristas na qual ele presidiu, já ficou muito clara a sua ideia, e é mais do que elementar. Meu amigo Pedro, imagine você que há uma enunciação fática e a devida correspondência jurídica, imagine aqui comigo, de uma situação que de modo claro e evidente
já é albergada pelo ordenamento jurídico. Ou seja, o direito enunciado pela parte se mostra muito evidente. Então, para que, meu amigo Pedro, a gente ter todo esse processamento, com todo o respeito que se tem ao próprio desenrolar, que deve ter o devido processo legal, se aquela situação fática e jurídica exposta pelo autor, ela já está consagrada, tanto no ordenamento e devidamente ratificada, por exemplo, pela jurisprudência. Aí você vai dizer, mas professor, mais uma vez, e o contraditório? Contraditório para quê? Se esse contraditório já foi feito em oportunidades anteriores e se consagrou aquela tese trazida pela parte autora. Aí você vai me dizer, mas, professor, como é que você vai garantir logo de plano para o autor isso? Vou lhe explicar, não é novidade. Você consegue se lembrar hoje, Pedro, hoje, no ordenamento hoje, vou dar a dica que está dentro do artigo 273, na antecipação de tutela hoje. Você concorda que hoje eu tenho já tutela de evidência, só não tenho com o nome tutela de evidência? Concordo. Poderíamos chamar de tutela inibitória também, doutor Erval? Não, tutela inibitória pode ser também, meu amigo Pedro, uma espécie de tutela de evidência, dependendo da situação. A tutela inibitória é aquela tutela preventiva, é na ameaça de lesão a direito, mas que pode também, em alguns casos, se apresentar como evidência. Eu vou lhe relembrar, quantas vezes a gente não ouviu falar, por exemplo, de fatos incontroversos? Quando se coloca, por exemplo, dentro da inicial um determinado fato, vem o réu e não nega, não contesta, não controverte aquele fato. Uhum. E, evidentemente, o devido amoldamento jurídico também não é controvertido. Você concorda comigo que, sendo um ponto incontroverso, o direito já se mostra evidente para aquela situação? Sem dúvida. Então, para que esperar para o final, meu amigo Pedro? Para quê? Então, a previsão hoje do 273, parágrafo 6º, dos pontos incontroversos dos fatos, já é uma espécie de tutela de evidência. Quer outra já existente? Quando, por exemplo, o juiz percebe que o réu abusa de seu direito de defesa de modo categórico, né? Ou se defende de modo meramente procrastinatório. Você concorda comigo quando ele faz isso? O juiz já pode antecipar a tutela? São as hipóteses que constam do artigo 273. Exatamente. Já é também outra espécie de tutela de evidência. Agora, o que é que o legislador faz, meu amigo Pedro? O legislador tem o cuidado agora de quê? De traçar quais são os casos de tutela de evidência. E aumenta esses casos. Aumenta, por exemplo, você concorda comigo, como a gente destacou nos nossos primeiros comentários, em especial, inclusive, no terceiro comentário que a gente fez, na terceira nossa participação, sobre, por exemplo, o incidente de resolução de demandas repetitivas, quando já se traz a tese jurídica de determinados conflitos de massa? Me lembro. Pronto. Se a gente fixou aquela tese jurídica e aquela situação fática e jurídica acontece, você acha que precisa ainda, para ser concedida essa tutela, de algo a mais? Ora, nesses casos, a gente concede logo a tutela de evidência. Por quê? Porque a tese jurídica já está acertada. É outro caso novo agora, devidamente discriminado no artigo 311 da tutela de evidência. Por exemplo, quando o caso estiver com jurisprudência patente, sumulada, já corporificado, do Superior Tribunal de Justiça ou do STF, por que não logo adiantar, evidentemente, sempre na acepção fática? Porque para a acepção jurídica tem que ser respeitado o contraditório. Aí o juiz, evidentemente, já pode abreviar, que a gente chama de julgamento antecipado da lide, mas aí ele vai ter que oportunizar a resposta. O que eu chamo a atenção é que a tutela de evidência, que não necessariamente será urgente, pelo contrário, a maioria das tutelas de evidências não são urgentes, não precisa do requisito urgência para se apresentar como evidente. Também pode excepcionar a questão do contraditório. Ok, meu amigo Pedro? E se os nossos ouvintes que estão atentos perceberam em toda a explicação do Dr. Erval,
a gente falou exatamente da necessidade, né, da parte ser previamente ouvida, mas existem exceções dentro do sistema, que o doutor Herval explicou. Dentro das tutelas provisórias tem as tutelas de urgência, cautelar e satisfativa, e também a tutela de evidência, que a gente acabou, o doutor Herval acabou de explicar aqui aos ouvintes da Rádio Justiça. E no próximo programa, desde já, você vai ver aí com a Juliana, para a gente ver a operacionalização do sorteio do nosso livro Tutelas de Urgência, Sistematização de todas as liminares, de acordo com o projeto Novo CPC. E assim que sair o Tutelas de Urgência já com o Novo CPC, eu sorteio o segundo. Fechado, meu amigo? Já combinado aqui, doutor Herval. Beleza total. Então, pronto, o Iliana entra em ação para ver a melhor forma da gente levar aos amigos e amigas um livro, né? Queria eu poder entregar um livro para cada um dos amigos e amigas, né, que nos ouve, mas infelizmente, né, não dá. Eu não tenho condições financeiras. Se você ganhar na loteria, meu amigo Pedro, faça esse presente para todos os seus ouvintes, né? Dê um livro do Hervalzinho para eles. Você vai ter trabalho para assinar todos, doutor Herval, mas você vai ter trabalho de assinar todos, mas eu vou ter o prazer de entregar. E a gente anota aí, a gente só tem que limitar, né? Pegar um dia, porque senão nós vamos passar a vida inteira dando livro. Mas vamos para frente. E a última exceção do artigo 9º está no artigo 701 do novo CPC. Que olhe como é interessante esse artigo 701. Ele diz, sendo evidente o direito do autor, já começa a expressão evidente, né? O juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou não fazer, concedendo ao réu o prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. Ora, nessas situações, que inclusive estão dentro justamente dessa ideia do direito já está acertado, essa expedição desse mandado, né, não se faz necessário, por óbvio, nessas situações, o contraditório, pelo menos nesse momento, e claro, evidentemente, que vai se abrir oportunidade mais à frente. Então, o que eu chamo a atenção, amigo Pedro, é que são situações excepcionais, não é verdade? E como eu gosto de dizer, né, eu que também já lecionei por muito tempo e gosto demais, inclusive faz parte do nosso desenrolar da nossa atividade, a questão da hermenêutica, né, jurídica. E eu gosto de dizer uma regrinha simples, né? Se você tem uma regra geral, Pedro, eu não sei se você concorda comigo, se você tem regra geral, você tem que encontrar uma exceção. Concorda comigo, Pedro? Existe regra geral sem exceção, Pedro? Você acha que existe? Se tem a regra geral, porque deve existir a exceção, doutor Herval. Tem que existir, você tem que encontrar onde é que ela está. Também não me faça pergunta difícil. Você vai encontrar em cada caso. No caso do artigo 9º, nós já encontramos as 3 exceções à regra geral. Dá para adiantar o artigo 10º, não dá, meu amiguinho? Vamos lá, temos tempo. Eu acho que dá até o 10 e o 11, porque são artigos mais simplórios em relação a esses outros, e que a gente deixaria esse artigo 12, que é realmente uma grande novidade, uma grande celeuma para o nosso próximo encontro. Vamos lá para o artigo 10º, meu amigo Pedro. O juiz não pode decidir. E, professor, de novo essa história de não pode decidir. Olha aí, vamos lá. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, e agora estabelecendo, inclusive, a questão da instância, com base em fundamento a respeito do qual não tenha se dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Você quer comentar por mim aí, para você ver como o legislador agora não deixa nenhuma dúvida com relação à ideia do contraditório substancial? Ele parece que não acredita no juiz, né? Eu fiquei pensando aqui, como é que ficam as questões de ordem pública, doutor Herval? Terão que ser oportunizadas a manifestação, a parte que eventualmente venha a ser prejudicada, para que ela possa se manifestar substancialmente a respeito daquela situação. E o Código não deixa dúvida, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Mas isso, de certa forma, não dificulta a celeridade, doutor Herval? Se você analisar dentro de uma lógica formal, simplesmente pelo elemento tempo, eu não posso negar que isso vai retardar
em algumas situações em que o direito não exista, né, vamos imaginar que seja um caso patente de prescrição, por exemplo, e que já, desde a Lei 11.280, não há mais aquela história, por exemplo, de prescrição de direito patrimonial, direito não patrimonial, não, qualquer prescrição pode ser declarada, pode e deve ser declarada de ofício, né, levando à extinção do processo, hoje, né, do 269, inciso 4, realmente há. Agora, eu acredito, Pedro, que a gente deve se preocupar mais, nesse caso, com a qualidade das decisões e a ideia de que a parte pode e deve influenciar. Eu digo pode porque é uma faculdade. Se você abre a oportunidade dela se manifestar e ela não se manifesta, aí é problema dela, concorda comigo? Sem dúvida. Mas se ela se manifestar, o juiz tem que ser influenciado por aquela tese. Ele tem que efetivamente deliberar. Como nós já adiantamos nos nossos encontros passados e vamos voltar no artigo 486, Pedro, no tempo oportuno, as regras de decidir, que agora estão devidamente delineadas, impõem ao juiz esse dever de se pronunciar sobre todas as teses que possam, evidentemente, ter uma relevância com relação à questão final. Então, é uma novidade muito grande e eu chamo a atenção, não sei se você se lembra que eu disse que havia uma crítica de alguns, né, houve críticas, inclusive severas na época, de repeteco com relação ao contraditório. Você percebe aí que já é 3 artigos dentro dos 12 artigos que a gente trata do contraditório. Concorda comigo? Em que pese você só ter anotado a palavra contraditório no 7º, não é verdade? Só que ele está presente no 7º, no 9º e no 10º. Concorda comigo? Concordo, Aterval. Então você veja aí a importância do contraditório de modo muito claro, muito evidente. E, como eu não me canso de dizer, o contraditório substancial hoje é uma diretriz que não pode ser olvidada e que nós vamos ter que se acostumar com isso. Dá tempo ainda o artigo 11, não dá para a gente finalizar? Dá, já estamos no finalzinho, mas tem tempo ainda para... Só para o artigo 11, porque o artigo 11 ele é mais simples, o raciocínio, e a gente deixa aí, não. O artigo 12, desde já, vamos fazer uma chamada para o próximo programa. O artigo 12 trata de algo polêmico, algo que está sendo muito criticado. Nós até já tratamos aqui, Pedro, nos primeiros programas, só que nós não delineamos, evidentemente, tudo do artigo 12, né? É aquela história da ordem cronológica interferir na gestão, né, na gestão do juiz com relação aos processos. Mas antes dele, vamos para o artigo 11, que já é uma realidade, mas que agora está deixado de modo muito claro, de modo inequívoco. Todos os julgamentos dos órgãos públicos do Poder Judiciário, todos os julgamentos do órgão do Poder Judiciário serão públicos. Olha aí, Pedro, nunca mais você vai noticiar que um julgamento do Poder Judiciário foi feito de forma secreta. E fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Então, agora, não há mais conversa, está objetivado. Se é o caso, não está excepcionado, porque a regra geral total, inclusive com raríssimas exceções, são que os julgamentos serão públicos e fundamentada todas as decisões, não há mais possibilidade alguma de nenhuma decisão judicial ser dada sem a devida fundamentação fática e jurídica, sem que exponha-se os porquês fáticos e principalmente a correlação jurídica, as consequências advindas dentro do ordenamento jurídico, a devida justificação calcada em elementos concretos. Se isso não ocorrer, nós já sabemos que aquela decisão é nula, sob pena de nulidade, inclusive, não há muito o que discutir. Agora, evidentemente, o parágrafo único excepciona. Nos casos de segredo de justiça, que vocês sabem que são raríssimos, na verdade, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. Ou seja, nos casos em que o próprio Código de Processo Civil, a própria Constituição excepciona, em que se resguarda a intimidade, nos casos de família, e alguns eventuais casos de interesse e segurança nacional, devidamente justificada a excepcionalidade, a gente pode restringir
os julgamentos, mesmo daqueles órgãos colegiados, a presença das partes, né? A presença dos profissionais de direito, não é verdade? Isso a gente já tem melhorado muito, não tem, Pedro? Eu acredito que no desenrolar dos anos que você está aí na Rádio Justiça, são muito poucos casos de tribunais que ainda teimam em querer fazer julgamento, né? Na famoso julgamento secreto, né? Julgamentos, evidentemente, que não têm a devida publicidade. E nós, da Justiça Brasileira, inclusive, somos pioneiros, né? Nós, por exemplo, transmitimos as nossas sessões ao vivo, por exemplo, a do Supremo Tribunal Federal, pela TV Justiça. Os tribunais, a maioria, colocam pela internet, o nosso Tribunal do Rio Grande do Norte, as sessões jurisdicionais, todas elas podem ser acompanhadas pela internet, muitos tribunais fazem isso, inclusive alguns até mesmo em TV aberta, e isso é muito importante que as pessoas possam acompanhar o que acontece e por que a justiça está decidindo daquele ou daquele outro jeito. Então, isso agora está devidamente sedimentado para não deixar dúvida, e é um avanço, fazendo valer a ideia do princípio da publicidade, meu amigo Pedro. Sem dúvida. Toda quinta-feira, o Dr. Herval Sampaio Júnior com a gente aqui na Rádio Justiça para falar sobre o novo Código de Processo Civil, artigo por artigo. Dr. Herval, que é doutorando em Direito Constitucional pela Universidade da Espanha, também é mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, especialista em processo civil e penal, é magistrado na comarca de Mossoró, é membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e também da Associação Norte-Nordeste e professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e professor também de cursos preparatórios para concursos públicos, autor de obras jurídicas, como a gente falou aqui durante a entrevista. Dr. Herval, mais uma vez agradeço, como sempre, a gentileza em participar aqui do nosso programa e mais uma aula oferecida aos ouvintes da Rádio Justiça. Eu é que fico feliz de estar sempre com você nesse espaço semanal da alegria, né, de sempre se comunicar com os nossos amigos e amigas que sempre nos acompanham, que sempre estão ligados com a gente, inclusive nas redes sociais. Eu sempre gosto de deixar esse contato, né, das redes sociais. Nosso Twitter, @Herval Sampaio, o nosso Facebook, Herval Júnior Sampaio, ou José Herval Sampaio Júnior. Há mais de ano eu fui obrigado a abrir outro Facebook, já lotou esses dois Face. Eu estou vendo se eu abro um terceiro ou se eu crio um mecanismo. Eu estou tentando entender para mais amigos entrar em contato com a gente. Tem nosso e-mail também, hervaljunior@terra.com.br. Ou seja, nós estamos abertos para discutir, para conversar, para auxiliar todos os amigos e amigas do Brasil inteiro, para que eles possam compreender essas novas diretrizes do novo CPC. Eu agradeço. Fico realmente já ansioso para o nosso próximo encontro na próxima quinta e a gente possa discutir com mais evidência ainda todos esses destaques e fazendo a chamada, né? Esse artigo 12 está causando maior polêmica, né? Já várias críticas efusivas, críticas mais diretas a esse artigo 12 e que nós vamos destacar no próximo programa, meu amigo Pedro Beltrão. A gente volta e um grande abraço para você, para toda a equipe da Rádio Justiça e para os amigos e amigas. Fui! Novo Código de Processo Civil, comentado por Herval Sampaio Júnior, colaborador da Rádio Justiça.